Hoje eu converso aqui com o perfil oficial da Rádio Aparecida, com o padre Inácio Medeiros, diretor da Rádio Aparecida. Ele é mestre em História da Comunicação e a gente vai bater um papo super legal hoje sobre a história da comunicação na igreja e em Aparecida. Não é isso, padre Inácio? É isso, Eduardo. E olha, primeiramente, uma saudação a todos aqueles que nos acompanham. E eu estou aqui num lugar muito especial. Estou na Casa das Comunicações, é onde eu moro. Aqui moram aqueles redentoristas que trabalham diretamente com a comunicação, no rádio, na TV, na internet, também na área gráfica, na área escrita. E aqueles que estão nos acompanhando podem ver lá atrás, eu estou na biblioteca da comunidade redentorista das comunicações. Falou em biblioteca, onde tem toda uma sabedoria acumulada, guardada, é falar de comunicação também, não é? Sim, sim. Padre, eu sei que é difícil a gente tratar da história da comunicação na igreja numa live, porque tem muita coisa para contar, né? Mas eu também não posso deixar de pedir para o senhor fazer um pequeno resumo para a gente, né? Dentro da história da igreja, em que momento, né, a Igreja Católica começou a se preocupar com comunicação, começou a ter algum tipo de imprensa, alguma coisa nesse sentido? Da maneira como nós entendemos hoje comunicação, falando em termos de comunicação social ou de meios de comunicação, isso é coisa que começou essa preocupação da igreja apenas no século XX. O Papa Pio X foi o primeiro Papa da igreja, que se utilizou de alguma maneira dos meios de comunicação social para transmitir as mensagens da igreja. Mas quem deu mesmo assim uma cara para a comunicação da igreja, no sentido da utilização dos meios de comunicação, foi o Papa Pio XII. Nisso nós já estamos falando aí mais ou menos da metade do século XX para cá. É quando foi passando década por década, foi crescendo de uma maneira quantitativa e qualitativa a utilização dos meios de comunicação social para a transmissão dos valores do Evangelho. Sim. A gente chega hoje, por exemplo, no Vaticano, né, eles têm a questão da imprensa lá, é muito forte, né, já há muitos anos, o Observatório Romano, a Vatican News, né, hoje com as grandes transmissões do Papa, que tem sido amparo aí para as pessoas, né, Padre? Isso. Mas se você me permite, nós falamos, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de 2000 anos de caminhada. Sim, É sim, bom, sim. é bom os internautas ligarem. Quando nós falamos de igreja enquanto instituição, a primeira data marcante foi a festa de Pentecostes, que é considerada a festa do nascimento da igreja. Logo, vamos considerar que Pentecostes tenha acontecido no ano 33 da era cristã. Ou seja, se você diminui 2020 menos 33, a gente vai ver, então, que é um pouco menos do que 2000 anos. Antes, Eduardo, a primeira da gente falar assim dos meios de comunicação mesmo, meios de comunicação social, a gente precisa falar da pessoa do missionário, a pessoa do cristão, a pessoa do agente de pastoral, porque sempre a pessoa é aquela que primeiro comunica, não é verdade? Entra até a questão que nós chamamos do testemunho, ou seja, a pessoa com o seu corpo, com o seu gestual, com as suas vestimentas, com o seu jeito de ser, é a primeira comunicação. Isso vale desde o começo da igreja e vale até para nós hoje. Interessante que existem estudos da psicologia que mostram, por exemplo, quando a comunicação está sendo verdadeira e quando não está sendo, né? Até o jeito da pessoa olhar, até o jeito da pessoa encarar ou não, ele diz
se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Depois, para nós, no sentido da comunicação, tem toda a parte do simbólico, do ritual, né? Nesse sentido, mesmo não tendo posse das plataformas de comunicação que nós temos hoje, a Igreja Católica, ao longo de toda a sua história, ela tem um gestual, um ritual, todo um simbolismo de cores, de luzes, de objetos que comunicavam para as pessoas. E ela se utilizava muito de outras artes para poder passar a sua mensagem. Vamos considerar, por exemplo, se os nossos internautas, se você entra numa dessas igrejas mais antigas, vamos considerar o próprio Santuário Nacional, ou seja, nas paredes, nas cúpulas, no chão, no piso, nós temos uma riqueza simbólica enorme que transmite uma comunicação, que comunica para as pessoas. Por isso que, se você pega até, por exemplo, o período da Idade Média, por que que nós tínhamos aquelas igrejas cheias de estátuas, cheias de imagens, os vitrais, os coloridos, os símbolos todos? Porque a grande maioria das pessoas não sabiam ler. A missa, na sua maior parte, era rezada em latim, uma língua que muita gente não entendia. Então, enquanto o padre estava lá na frente falando, rezando, as pessoas estavam olhando para as paredes, para as imagens, para os vitrais, ou seja, aquilo entrava pelos olhos, aquilo catequizava, aquilo evangelizava também. Então, era já uma forma de comunicação muito perfeita, mesmo não tendo esses veículos, essas plataformas de comunicação que nós temos hoje, não é? Sim. Agora, trazendo aqui para os veículos de comunicação e trazendo para nós, né, a Aparecida, né? A gente a gente começa com o ano de 1900, com talvez o primeiro veículo de comunicação católico do Brasil, que foi o Jornal Santuário de Aparecida, que deu origem à editora Santuário, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Exato. Os redentoristas alemães que vieram para Aparecida, eles eram pessoas altamente empreendedoras, que compreenderam que a mensagem de Aparecida não podia ficar só dentro da igreja, dentro do templo, vamos dizer assim. Quando as pessoas visitavam Aparecida, ou quando a imagem de Nossa Senhora, a partir de 1902, visitava alguma comunidade, era preciso que esta mensagem ela fosse preservada e ela se propagasse para outras pessoas, além daquela fala do missionário, além daquilo que as pessoas viam e ouviam ao visitar a Aparecida ou ao receber a imagem de Nossa Senhora. Assim que eles aproveitaram a ocasião de uma pequena gráfica, de uma pequena tipografia que havia aqui em Aparecida, ajuntaram lá um pouquinho de dinheiro, compraram esta gráfica e, como você bem falou, no mês de novembro de 1900, se publicou o primeiro exemplar, o primeiro número do jornal Santuário de Aparecida. Ou seja, 120 anos, o jornal Santuário de Aparecida, ele é hoje o mais antigo jornal católico publicado no nosso Brasil. E, além de perpetuar a mensagem de Aparecida, era uma maneira também de ajudar na formação das pessoas, porque o Jornal Santuário ele não falava só, vamos dizer assim, de um conteúdo estritamente religioso, mas ele tinha informações de agricultura, de religiosidade, de cultura, de outros elementos que contribuíam na formação humana e cristã das pessoas. Então, uma atitude de extrema coragem, ou seja,
6 anos apenas depois de chegar aqui em Aparecida, os redentoristas já criavam o primeiro veículo de comunicação através do Jornal Santuário. Agora, padre, eu fiz parte, né, da equipe do Jornal Santuário por 6 anos, de 2010 até 2016, foi uma grande escola para mim, e nessa época eu tinha acesso aos jornais mais antigos, né? E eu gostava de ficar folheando para ver como que aconteciam as coisas no início do século passado e tudo mais. O senhor falou de visibilidade aí dos missionários redentoristas. Eu descobri numa dessas minhas folheadas que logo no início do jornal eles já trabalhavam com assinatura de jornal, enquanto nenhum outro veículo no Brasil ainda tinha feito esse marketing de pensar assinatura para jornal. Então, o Jornal Santuário chegou na frente dos outros nesse sentido. E além da assinatura, a gente tinha uma espécie também de responsáveis por recolher essas assinaturas. Eram, vamos dizer assim, coordenadores, eram pessoas que tinham como apostolado, e naquela época falava-se do apostolado da boa imprensa, ou seja, eram pessoas que tinham como missão e não eram retribuídos para isso, não recebiam nenhuma forma de retribuição financeira, voluntariamente as pessoas assumiam esse encargo de serem uma espécie de correspondentes na sua cidade, propagando a leitura do jornal e fazendo com que outras pessoas também assinassem o Jornal Santuário, que com isso alcançou uma tiragem muito significativa no seu tempo. Sim, sim. Padre, aí, para a gente seguir aqui uma linha do tempo, né? A editora, com o passar dos anos, a editora Santuário, os missionários redentoristas, foram ampliando aí o seu leque de opções. Em 1904, também tem um dado curioso, que foi publicado o primeiro livro da editora Santuário, que foi o Manual do Devoto. E o segundo dado é que ele ainda é reeditado até hoje, né? Exato. Para as pessoas que vêm em Aparecida e conhecem, se você chegar na Basílica Velha, no centro da cidade de Aparecida, ao lado, quem olha para a igreja na esquerda, nós temos a Livraria Santuário. Ali foi o lugar onde se montou a primeira tipografia que produzia o Jornal Santuário, e depois, como você bem falou, a partir de 1904, começou-se então a produzir o Manual do Devoto. Ou seja, criou-se o Jornal Santuário, criou-se uma primeira tipografia. Essa tipografia, ela começou um processo de crescimento, produzindo não apenas o jornal, mas produzindo alguns folhetos, santinhos. As pessoas gostam muito até hoje, né, de santinho. Sempre tem a gravura, e na parte de trás da gravura a gente tem uma oração, um pensamento, uma reflexão. 1904, então, se produziu primeiro exemplar desse Manual do Devoto, que é produzido periodicamente até nos dias de hoje. O Manual do Devoto, que tinha esta preocupação de colocar um conteúdo bom, conteúdo sadio nas mãos das pessoas, e no tempo, Eduardo, que se falava-se muito de assistir, as pessoas às vezes iam na igreja para assistir à missa, já se tinha uma série de fórmulas de oração que ajudavam as pessoas não só a assistir, mas a participar de uma maneira mais intensa dos momentos de oração e levando esta oração para a sua casa depois. E aí, padre, com o passar dos tempos, né, a Aparecida foi consolidando aí também a sua vocação para a comunicação, né? A vocação dos missionários como bons comunicadores.
em 1927, e mais uma vez, durando até hoje, veio o Ecos Marianos, o almanaque, né? Para quem não conhece, né, eu gostaria que o senhor explicasse o que é um almanaque e o que é o almanaque Ecos Marianos, que também é produzido, é anual, até hoje pela editora Santuário. E eu sou um leitor assíduo, eu tenho o privilégio de escrever para o Almanaque Nossa Senhora Aparecida, quase todos os exemplares desses últimos anos têm pelo menos um arquivo ou um artigo que eu escrevi. Eu fico assim, como tanta gente, fica naquela ansiedade, esperando a sair o Ecos Marianos, logo para você poder pegar e começar a passar as páginas e aproveitar daquela riqueza que ali tem. Bom, Eduardo, o nome já diz, Ecos Marianos. Nós poderíamos dizer assim, ter na sua mão uma espécie de um anuário que seria um eco do Santuário Nacional, ou seja, uma continuidade do Santuário Nacional. O Ecos Marianos ele teve apenas uma interrupção de uns 4 ou 5 anos, ali nos anos 80, mas logo a publicação foi retomada, e como você diz, até hoje, a cada ano se publica um desses almanaques, que também, assim, é um conteúdo de riquezas, é um conteúdo de cultura, de ensinamento, de aprendizado que as pessoas têm em suas mãos, e é daquele tipo de livro, assim, é um anuário, lógico, né? Que a pessoa não lê uma vez e já coloca lá na gaveta ou coloca na estante, mas você vai acompanhando mês a mês, porque o conteúdo, o ensinamento dos Ecos Marianos, eles vão sendo distribuídos mês por mês. Então, por exemplo, quem mora no campo, quem mexe com a agricultura, pode saber qual que é o tipo de plantação que se faz num determinado mês, como que é o clima daquele mês, quais são os santos daquele mês, as principais festas litúrgicas, ou seja, por isso que chama anuário, né, o Ecos Mariano, porque ele vai acontecendo, ele vai repassando mês a mês, e a pessoa tem, assim, conteúdos específicos para cada mês. Agora eu quero entrar numa história que eu acredito que seja de muito apreço, né, para o senhor, que é a história da Rádio Aparecida, né? Os anos foram se passando e eis que surge talvez aí o primeiro boom da comunicação em Aparecida, que foi realmente bem significativo, que foi o nascimento da Rádio Aparecida, né? Resgata um pouquinho para a gente dessa história toda aí. Veja bem, para os internautas poderem entenderem, os redentoristas chegaram em Aparecida em 1894, final do século XIX. Começaram já a criar alguns meios de comunicação. 1900, 1904, o Manual do Devoto, 1927, né, o Ecos Marianos. Naquela época, Edu, o que se tinha eram os sistemas de alto-falantes, né? Toda cidade, ou quase todas, e é interessante, também nas primeiras décadas do século XX, não eram só as igrejas que tinham o sistema de alto-falante. Sabe onde ficavam instalados também? Nos cinemas. Interessante, né? Os cinemas que foram se multiplicando tinham um sistema de alto-falante, aquelas cornetas antigas que se utilizava, e antes, por exemplo, de começar a sessão, meia hora antes de começar a sessão de cinema, ou meia hora antes da missa, se tocava uma música, se dava um aviso, convidando as pessoas para participarem. Então, até que nos anos de 1930, mais precisamente no ano de 1937, surgiu o primeiro desejo de se ter uma rádio aqui em Aparecida. Só que naquela época, o grande temor, e veja como que é interessante, o grande temor dos padres
era que uma rádio pudesse provocar uma dívida muito grande que levasse à falência do Santuário Nacional, que não era nem sombra do que é hoje, não é verdade? E então eles relutaram muito em colocar essa rádio no ar. Depois reuniram um grupo de leigos aqui da cidade de Aparecida e os padres que trabalhavam no santuário naquela época. Uma outra lembrança também é que hoje nós temos o santuário e a paróquia. Naquela época, não. Santuário e paróquia eram uma coisa só. Então, alguns dos padres que aqui trabalhavam, alguns dos redentoristas que aqui trabalhavam, junto com um grupo de leigos da cidade, começaram a juntar recursos, a somar esforços, até que no dia 8 de setembro de 1951 entrava no ar a querida Rádio Aparecida. Que, na verdade, também, Eduardo, nasceu pequenininha, né? Hoje, e foi crescendo, tomando conta do Brasil, né? Quem vê essa potência que é a Rádio Aparecida, a TV Aparecida, os veículos que hoje nós temos, às vezes nem consegue imaginar. Quando o primeiro transmissor que foi colocado, que foi usado na rádio, ele tinha uma potência equivalente a esses aparelhos domésticos que nós temos hoje nas nossas casas. Você recorda quando se tinha aqueles 2 em 1, aqueles 3 em 1? Pois então, os aparelhos domésticos tinham quase que a potência do primeiro transmissor da rádio, ou seja, mal falava no limite de Aparecida. Só que depois foi sendo feito um grande investimento e a rádio foi crescendo cada vez mais, adquirindo novas ondas até conseguir atingir uma grande extensão territorial do Brasil. Sim. A se tornar uma rádio mesmo em rede, né? Hoje a gente chama de rede Aparecida de rádio, né? Isso. Hoje a Rádio Aparecida, ela como rádio, ela se coloca entre as 50 maiores rádios do Brasil, falando em termos de potência instalada, de ondas que nós possuímos e também de alcance, ou seja, falando de pessoas que têm a possibilidade de ouvir a rádio. Então, ela se coloca entre os 50 maiores conglomerados de rádios que nós temos hoje no país. E, além disso, nós temos a rede Aparecida de rádio, formada por mais de 70 emissoras que transmitem no todo ou em parte a programação da Rádio Aparecida. Muito bem. Agora, padre, alguém perguntou aí mais para o início da live, né, quando a gente ainda estava falando do jornal Santuário, alguém perguntou, criou-se a revista de Aparecida por causa do jornal, né? Não foi bem assim, né? Em 99 veio a campanha dos devotos, aí só em 2002, por causa da campanha dos devotos, é que veio a revista de Aparecida, né? Tanto que hoje os dois veículos, eles coexistem, né? O jornal Santuário, ele continua sendo publicado, existe uma parcela de pessoas que ainda o recebem em sua casa e existem outros que podem retibrá-los ou recebê-los aqui quando visitam o Santuário de Aparecida. E a revista, como você bem lembrou, ela veio depois. Ela veio a partir do início dos anos 2000 como um veículo de propagação da grande família da campanha dos devotos. Mas os dois veículos de comunicação, o jornal e a rádio, eles coexistem até os dias de hoje e vão continuar existindo. Sim. Para quem não sabe, por exemplo, detalhes da revista de Aparecida, a revista, o que ela tem diferente do jornal, né, é que ela não é uma revista de assinatura. Ela, na verdade, ela é um presente, né, para quem participa da família Campanha dos Devotos. E eu vou mudar um pouquinho o celular de lugar aqui, porque está dando muito sombra que o sol está mudando de lugar. Perdão. Então, a revista hoje, ela é, na verdade, mesmo um presente para todo mundo que colabora, né, padre? Exato, exato.
Tanto o jornal quanto a revista tem uma tiragem mensal. Claro que a tiragem da revista é bem maior do que a do jornal. Ela é levada, ela é entregue nas casas das pessoas que fazem parte da família Campanha dos Devotos, mas ela não tem só esta preocupação de falar com aqueles que são da Campanha dos Devotos, mas fala-se com os devotos de Nossa Senhora Aparecida. São dois veículos quase que se complementam, né? Claro que a revista bem mais nova do que o Jornal Santuário, mas eles complementam. E é interessante assim, Edu, que a gente tenha plataformas diferentes ou veículos diferentes de comunicação que usam linguagens diferentes, mas que no seu todo é a mesma para atingir públicos diferenciados. Quando nós estamos falando de um veículo de comunicação impresso, como o livro, a revista, o jornal, o Ecos Marianos. Nós estamos falando de um veículo de comunicação que é um pouco mais, entendam bem o que eu vou falar, um pouco mais elitizado, um pouco mais elitista, porque vai atingir uma faixa de público que, de repente, não tem ou tem uma habilidade de leitura que outras pessoas, às vezes, não têm. Enquanto o rádio não, enquanto a televisão não. Fala para uma faixa de público bem mais extensa, não entenda a palavra que eu falei, elitizado nesse sentido. Quer dizer, a pessoa precisa ter o hábito da leitura, coisa que para se ouvir o rádio ou para se ver televisão não é necessário, não é? Sim, sim. É uma forma até de, muitas vezes, de até um entretenimento, né? Uma forma mais passiva da gente receber a comunicação. Agora, padre, em 2005 veio aí um grande marco para a rede Aparecida, né, de comunicação, que foi a estreia, a criação da TV Aparecida, né, e já de imediato em rede nacional, e que possibilitou aí que muita gente tivesse acesso ao nosso universo aqui de Aparecida, e que está crescendo cada vez mais, né? A TV Aparecida, ela já era sonhada, ela já era desejada. Para que os internautas se recordem, é bom a gente lembrar que a TV, como todo, como tal, não a TV católica, de inspiração católica, mas a TV como veículo de comunicação, ela foi implantada no Brasil a partir dos anos 50. Começo dos anos 50, nós tivemos as primeiras iniciativas de TV no Brasil. Aqueles que são mais vividos, que são mais experientes, vão se recordar bem, por exemplo, da antiga TV Tupi, né? A TV Excelsior e outras que hoje já não, outras que já não existem mais. Isso no começo dos anos 50. Já naquele tempo, quando se trabalhava na criação da Rádio Aparecida, os redentoristas já sonhavam, claro que não se falava em ter uma TV ou um canal de TV, até porque os recursos técnicos da época também não possibilitavam isso. Mas já se sonhava de ter alguma coisa nessa área da comunicação visual. Eu me recordo, Eduardo, que a primeira vez que eu trabalhei na Rádio Aparecida, eu já estou pela terceira vez na Rádio Aparecida, né? Eu trabalhei primeiro nos anos de 88 a 90 como vice-diretor da rádio, e já naquela época já se sonhava de ter uma produção televisiva, né? Agora você veja, é preciso que outras gerações sonhem para que um dia o sonho se torne concreto, para que um dia o sonho se realize. Ou seja, desde os anos 50 já se falava de ter alguma coisa nessa área de comunicação visual. Dos anos 80 para cá já começou a se sonhar em ter, se falava uma ilha de produção, um estúdio de produção, até que, como você bem lembrou, no ano de 2005,
Aí nós temos que fazer lembrança do querido Dom Aloísio, né, Loscheider, né, que era o cardeal arcebispo de Aparecida na época. Também no mês de setembro, dia 8 de setembro de 2005, se colocou no ar a TV Aparecida, que graças ao benefício da comunicação de longa distância pelo satélite, já entrou com esse caráter de ser uma TV nacional, podendo ser sintonizada em qualquer parte do Brasil através das antenas parabólicas. E para a gente fechar aqui todos os nossos veículos de comunicação, né? A gente está em todas as plataformas, né? Jornal, revista, rádio, TV, e até que em 2010, fazendo 10 anos, né? Chegou o A12, né? O A12 está aqui conversando com você já há 10 anos. E para a Aparecida receber esse novo veículo de comunicação, né? Como tem sido, na avaliação do senhor, a experiência de lidar também com a internet, atingir as pessoas com as novas tecnologias, principalmente até nesses tempos de pandemia, né, que muitas vezes a gente tem que se utilizar de recursos como esse que a gente está usando agora, que são as lives, que ganharam grande força agora nesse período. Conta um pouquinho para a gente qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito disso. Ô Edu, a primeira coisa que eu precisaria lembrar também é que apenas são poucos os grupos do Brasil que conseguem fechar o que nós falamos de ciclo da comunicação. Ou seja, tendo uma presença atuante em todas as áreas. Vamos dar um exemplo para que o internauta possa compreender. Se você pega, por exemplo, o SBT, o SBT é só TV, não tem rádio, não tem jornal. Se você pega o Grupo Bandeirantes, tem rádio, tem TV, mas não tem jornal. Se você pega, tem que falar, a Globo tem rádio, tem TV, tem jornal, tem editora, tem tudo. Se você pega, então, o Grupo Aparecida tem tudo, né? Tem rádio, tem TV, tem editora, tem jornal, tem publicações, ou seja, nós somos um dos poucos grupos do Brasil e mesmo as outras plataformas de comunicação católica do Brasil não fecham todas as áreas como nós fechamos, né? Então eu vejo assim, o surgimento do nosso portal há 10 anos, é uma marca comemorativa, né, deste ano que nós estamos vivendo, ele se compreende, primeiro, dentro desse pioneirismo dos redentoristas, que desde que chegaram aqui ao Brasil, há 125 anos atrás, não mediram esforços de investir nos meios de comunicação. Para quê? Para que a mensagem do Santuário Nacional, para que a mensagem de Nossa Senhora Aparecida pudesse ir mais longe, chegando a mais e mais pessoas. Para isso, desde o começo, se fez um investimento, que aí é uma terceira lembrança, Edu, que a gente precisa lembrar, que é o do acreditar no protagonismo dos leigos. Isso é uma coisa muito importante. Quem faz comunicação em Aparecida não são apenas os padres, os irmãos. Quem faz comunicação em Aparecida são os leigos, sobretudo. Como eu falei, para se colocar a rádio no ar, foi preciso que tivesse a união de esforços de um grupo de leigos aqui em Aparecida, possibilitando que a rádio fosse inaugurada. Quem faz a TV Aparecida, quem faz o portal A12, são leigos gabaritados, leigos capacitados, como você, que usam da sua ciência, usam da sua capacidade, usam do seu aprendizado para fazer a comunicação. Então, eu penso que esses 3 elementos são importantes. Primeiro, o pioneirismo dos redentoristas. Segundo, esse desejo de propagar mais e mais a mensagem de Aparecida, a devoção a Nossa Senhora. Terceiro, acreditar
no protagonismo dos leigos. Importantíssimo esse campo de atuação dos leigos como protagonistas da comunicação. E um quarto elemento que eu gosto de dizer assim, através de uma frase bem popular. Eu falo assim, tem aquele ditado que todo mundo conhece: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Ou seja, se a pessoa não vai até a igreja vai até a pessoa. E o nosso portal A12, que aliás vem batendo recordes atrás de recorde de acessos, né, Eduardo? Uhum. Sobretudo nesse tempo agora de recolhimento social, é uma forma da igreja chegar até as pessoas, levando para elas essa mensagem de fé e essa mensagem de esperança. Muito bem, padre. É muito legal, né? A gente ter toda essa história para contar. A gente está em realmente todos os veículos de comunicação e saber que a gente tem um público fiel, né? As pessoas, eu fico às vezes olhando, desde que começou a pandemia, que nós, funcionários do Portal A12, começamos a trabalhar home office, que nós iniciamos com as lives. Quase todos os dias nós fizemos lives. E eu vejo aqui pessoas acompanhando, que a gente reconhece as carinhas, né, que vão subindo aqui. Tem gente que acompanha todos os dias, né? Então a gente se sente muito grato por ter essas pessoas que realmente valorizam o nosso trabalho, que valorizam a fé em Nossa Senhora Aparecida e que estão junto com a gente nessa empreitada toda. Padre, Sim? E o portal, Eduardo, ele permite uma coisa que é extremamente significativa, que é a integração das plataformas, né? Você veja, agora, fazendo esta live, eu estou usando o áudio, a minha voz, a sua voz, eu estou usando a imagem, a minha imagem, a sua imagem, as pessoas estão podendo até ver lá atrás, ó, parte da nossa biblioteca das comunicações, a biblioteca das casas da Casa das Comunicações. Nós precisamos estudar muito, viu, Eduardo? A gente aqui da comunicação, a gente estuda muito mesmo, a gente lê muito para poder levar uma mensagem a mais acertada possível aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, aos nossos internautas. E a plataforma digital permitindo essa grande possibilidade de as pessoas acessarem esse conteúdo onde quer que elas estivessem. Imagina, eu fico pensando aqui se o padre Vitor Coelho de Almeida, se ele tivesse vivo, se ele poderia imaginar que um dia a Rádio Aparecida estaria... E olha, fazendo um parênteses, nesses dias agora de distanciamento social, mais que dobrou o número daquelas pessoas que ouvem a Rádio Aparecida através da internet, né? Que olha que coisa boa, né? Quer dizer, é um sonho que talvez nem nos melhores sonhos aqueles que nos antecederam podiam imaginar e que hoje nós estamos conseguindo isso, né? Sim, claro. Rompendo as fronteiras de distância dos países e tudo mais. A gente tem, por exemplo, seguidor nosso, pessoas que são inscritos em nosso canal do YouTube, em vários países brasileiros que saíram daqui e que hoje moram em outros países e que vêm no A12, né? Uma forma de se reconectar com o Brasil, se reconectar com Nossa Senhora Aparecida, com a igreja. Então isso enche muita gente de orgulho, né, de fazer parte dessa história. Padre, eu gostaria, antes de terminar a live aqui, dar 2 recadinhos, né? O primeiro recadinho é agradecer mesmo o senhor por a paciência, por ter nos atendido aqui hoje, por compartilhar todo o conhecimento que o senhor tem aí, toda essa história que a gente tem aqui. E o segundo recadinho, né, para vocês, seguidores nossos. Quem for seguidor do Instagram do A12 e ainda não segue o perfil da Rádio Aparecida, ó, @Rádio Aparecida, segue lá. Se você está nos acompanhando pelo perfil da Rádio Aparecida, @Portal A12, segue a gente também e fica conectado aí em todas as redes sociais oficiais. Padre, brigadão, viu? Valeu, sempre à disposição, é bom
conversar com todo mundo. É bom que as pessoas nos vejam e, graças a Deus, estamos preservados, né, Edu? Estamos cuidando, estamos preservando a nossa saúde. Deixar esse recadinho para o pessoal em casa também, né? Em casa, sempre que possível. Se precisar sair na rua, tomar os meios cuidados necessários, né? Não deixar de usar a máscara, não deixar voltando de fazer aqueles meios de higiene necessários para que a nossa saúde seja preservada e que nós possamos continuar vivendo essa realidade bonita da igreja doméstica, corpo místico de Cristo, onde quer que a gente esteja. Foi uma alegria falar com vocês, teremos oportunidade de nos encontrar outras vezes com a graça de Deus. A gente que agradece, padre, mais uma vez de estar em conexão com o senhor, tá bom? Obrigadão mesmo, de coração.